A lei é clara e, para cumpri-la, foi preciso que o Brasil passasse por profundas transformações nos últimos anos. Não há mais espaço moral, ético e orçamentário para desatinos com os recursos públicos. E, em se tratando de saúde, é preciso otimizar os recursos para atender às urgências e infinitas demandas. Realizar compras justas e vantajosas, com certeza, é o primeiro passo. E o desenvolvimento de uma metodologia de pesquisa de preços de medicamentos, mais uma vez, coloca o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul na vanguarda. Para conversarmos sobre esse trabalho, o Gestão Pública de hoje é com o chefe da Divisão de Fiscalização e Saúde do TCMS, o auditor de controle externo, Haroldo Oliveira de Souza. Primeiramente, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa, porque eu sei que a demanda no seu setor está enorme. Eu que agradeço a oportunidade de vir falar aqui sobre um pouco do nosso trabalho e parabenizo também o setor pela iniciativa de levar para mais gente o conhecimento e fazer com que mais gente consiga aplicar a metodologia e consiga os resultados que a gente tanto precisa, né? Haroldo, qual foi o ponto de partida para o desenvolvimento dessa metodologia? Bom, em primeiro lugar, nós, depois de um ano de trabalho na divisão, nós percebemos que o grande entrave do gestor era buscar um preço de referência para que ele iniciasse os procedimentos licitatórios e a busca pela compra mais vantajosa. Então, nós chegamos à conclusão de que o gestor ele ia um pouco perdido para a licitação e ele acabava ficando refém dos fornecedores. E isso fez com que a gente partisse para uma busca dentro do arcabouço jurídico, da jurisprudência dos demais tribunais de contas, uma forma de como ele poderia estabelecer esse preço de referência para poder ir para as licitações com a possibilidade de fazer um juízo de valor entre o que é caro, o que é barato, se aquele preço é excessivo ou não, coisa que ele não tinha, ele não tem ainda habitualmente, né? Então foi esse ponto de partida, estabelecer um preço de referência para que ele pudesse comparar com as propostas que ele vinha recebendo, né? Uhum. Eu sei que essa metodologia, ela foi tema de um artigo publicado numa revista científica e que gerou grande interesse. O que ela traz de inovação? Usualmente, no momento da cotação de preços para fazer uma estimativa para uma licitação, o gestor faz o seguinte procedimento. Ele busca, com potenciais fornecedores, o preço que aquilo ali vai ser oferecido para aquele potencial fornecedor. A partir disso, geralmente ele busca 3 orçamentos, né? Esse é um número que convencionou-se pela jurisprudência, e a partir disso ele aplica o método estatístico e tira uma média ou alguma inteligência daqueles números. Pois bem, o grande problema dessa metodologia, que usualmente é usada, é que esses preços podem vir enviesados. Por quê? Não necessariamente eles vão refletir a realidade do mercado, e sim o porquanto aqueles potenciais fornecedores pretendem contratar com a administração. Então, a inovação dessa metodologia que a gente propõe é que você não faça a estimativa com base apenas no valor estipulado pelos potenciais fornecedores, e sim você estabeleça o que chamamos de cesta aceitáveis de preços. Ou seja, você vai buscar de várias fontes, de várias origens, o quanto que aquele produto, medicamento no caso, está sendo comercializado de várias formas. E a partir dali você vai ter uma gama maior de possibilidades, uma gama maior de experiências de preço em vários mercados diferentes e vai conseguir estabelecer um juízo de valor, se aquela proposta que você está recebendo é cara ou barata. Perfeito. E sobre esse assunto, temos o depoimento do advogado e presidente do Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul, João Paulo Lacerda. Vamos ver o que ele disse. Com a iniciativa da emissão de parecer C acerca da metodologia a ser aplicada na aquisição de medicamentos pelo Estado e pelos municípios, o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, mais uma vez, sai na frente e inova, cumprindo dessa forma com seu papel orientativo e pedagógico, contribuindo desta forma com a boa aplicação e gestão dos recursos públicos pelos seus jurisdicionados. Bom depoimento, né? Mostra a força dessa metodologia. Bom, a gente fica bastante feliz, né, quando a gente assiste um depoimento desse e vê que a gente está conseguindo, né,
de fato, atingir o nosso objetivo, que é fazer com que o bom gestor ele fique ainda melhor, né? Porque na área da saúde, um recurso mal gasto, em qualquer área, né? Mas na saúde ainda mais, um recurso mal gasto ele não tem volta, né? Uma compra superfaturada ou superestimada, aquele valor gasto a mais ele não volta. Então, esse é muito importante, depoimentos como esse deixa a gente muito feliz. Vendo, né, lendo a metodologia, eu no começo estava muito pensando assim no gestor público, mas eu vi que também há uma abrangência aqui com os fornecedores. Como habituá-los a um novo modelo? É um desafio? Esse é um grande desafio, talvez o maior de todos, que o gestor vem enfrentando e o Tribunal de Contas vem tentando auxiliar o gestor para que consiga fazer uma regulação desse mercado. Porque isso, por anos, essa prática dos 3 orçamentos e da proposta de preço com o valor que se quer fazer a contratação com a administração pública foi usual e isso foi válido por muito tempo. E o objetivo do fornecedor, e isso é muito justo, é bom que isso fique claro, é otimizar os seus lucros. Esse é muito válido no sistema capitalista, eles estão lá para isso, mas a gente precisa tentar controlar o conflito de interesses entre o fornecedor, que quer vender pelo máximo possível, e a administração pública, que quer pagar o preço justo, o preço de mercado. Então, de fato, esse é um grande desafio a ser enfrentado e a administração pública não pode se eximir da característica que tem, como um player de mercado muito importante. Para você ter uma ideia, eu não tenho números ainda de 2020, porque ainda não chegaram todos os balanços, mas de 2019, o orçamento para a saúde no estado, contando o município, todos os 79 municípios, mais o estado, foi da ordem de 4 bilhões de reais. Então você vê, há um grupo de entes que tem 4 bilhões para investir num setor, ele é muito importante, né? Ele que tem que ditar as regras desse mercado. Porque se esse fornecedor, esse player, né, de 4 bilhões, ele por um acaso se desviar para outro lugar, todos os fornecedores, que são o outro polo, eles vão ter algum impacto. Então, a administração pública, os gestores precisam se valer desse poder. É o poder de mercado, é o poder financeiro, que em qualquer mercado você tem. Quem tem mais dinheiro, ele regula o mercado. E é isso que a gente precisa ter como meta, né? O gestor ele não pode, em hipótese nenhuma, ficar refém com um orçamento tão grande, ser refém de uma indústria, ainda que grande também, mas as forças precisam se equilibrar para que fique justo, né? O objetivo da administração pública é ser justa, é pagar um valor justo. Ele não quer, como nós, como consumidores, ele não quer pagar o mínimo possível, quer pagar o justo. E geralmente não é isso que a gente vê no dia a dia, né? E no próximo bloco, vamos saber como essa metodologia também pode ser aplicada nas demandas de urgência. É rapidinho, já voltamos. Olá, eu trago aqui para vocês o nosso curso do Controle Social das Políticas Públicas. Este curso que é um tema relevante e atual, pois trata da participação do cidadão na administração pública e também busca demonstrar a legislação que é aplicada a esses casos, a garantia do acesso ao cidadão, à população na ação do Estado. E sendo assim, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Escola Superior de Controle Externo, ela trouxe vários cursos no projeto que é o Tribunal da Nossa Conta. Eu sou Ana Cláudia Pila, auditora estadual de controle externo no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, estou ministrando este curso e convido você, seja servidor público, gestor, administrador, jurisdicionados em geral, para participar e conhecer um pouquinho mais sobre o assunto. O Gestão Pública de hoje é com o chefe da Divisão de Fiscalização e Saúde do TCE-MS, o auditor de controle externo Haroldo Oliveira de Souza. Estamos falando sobre uma nova metodologia de pesquisa de preços de medicamentos. Haroldo, considerando o tamanho do nosso país, é de se esperar que uma aquisição lá na cidade de Rio Branco, por exemplo, capital do Acre, seja totalmente diferente de aquisições em outras capitais, né, de outros estados. Como lidar com isso? De fato, essa é uma problemática importante, mas a gente vem tentando introduzir nas licitações
A mesma ideia das nossas compras, por exemplo, no comércio online, por exemplo. Quando a gente faz uma compra num site qualquer, seja na cidade de Rio Branco, capital do Acre, seja no Rio de Janeiro, seja aqui em Campo Grande, o preço do produto é o mesmo. O que muda? Muda questões de frete, alguma questão tributária específica, um ou outro detalhe importante. E que acaba causando uma variação de preço pequena. Mas o valor do produto ele não muda. E isso que a gente vem tentando introduzir, essa ideia no mercado. Porque não é razoável, por exemplo, diferenças de preço por conta da localização na ordem de 1000%, por exemplo, como a gente vê no nosso dia a dia ali dos exames dos procedimentos licitatórios. Então, essa é a ideia. Então, independente de onde você esteja, o produto tem um preço e o que vai acrescentar nele são algumas questões pontuais. Essas questões pontuais, por óbvio, têm que ser incorporadas ao preço, obviamente, mas discrepâncias na ordem de 500, 1000, 10.000%, como a gente já viu, não podem ser aceitáveis, né? Haroldo, acho que é importante a gente falar nesse momento que essa metodologia ela não surge em virtude da pandemia, né? Não por isso. Não por isso. Essa é antiga desde do momento da criação da divisão de fiscalização de saúde, no momento que nós passamos a atuar de forma tematizada, que a gente já começou a fazer uns estudos e um ano ali mais ou menos de desenvolvimento dos trabalhos, nós chegamos a essa conclusão. Daquele ponto até a pandemia passaram-se mais um ano e meio, mais ou menos. Então, não necessariamente essa metodologia tem relação com a Covid. Ela pode ser usada, né? Dependendo da urgência, pode ser utilizada também. É uma metodologia, de fato, para que seja utilizada em todas as aquisições. Porém, apenas as específicas de medicamento, elas encontram uma certa facilidade porque é um mercado muito regulamentado. Nós temos tabelas de referências oficiais divulgadas pela Anvisa, nós temos revistas especializadas que disciplinam o preço no varejo, nós temos um sistema do Ministério da Saúde chamado BPS, que ele armazena todos os preços praticados pela administração pública. Nós temos outros sistemas que também guardam esses preços, servem como referência, enfim. São muitas fontes. É um mercado bem regulamentado, bem fácil de aplicar essa metodologia. Nos outros ainda é um pouco difícil. Mas, em relação especificamente ao Covid-19, não tem uma relação direta. E já é possível verificar os resultados da aplicação da metodologia. Vamos ver o que disse a diretora executiva do Codevale. Olá, sou Daniele Cabriotti, médica veterinária e estou diretora executiva do Consórcio Público de Desenvolvimento do Vale do Ivinhema. Estou aqui para contar um pouco para vocês da nossa experiência com relação ao sistema de registro de preços de medicamentos. O Codevale fez 2 sistemas, um em 2019, onde obtivemos uma economia de 62,5%, e o outro agora, esse ano, início de 2021. E mesmo com a pandemia, conseguimos ter uma economia de mais de 40,87%. Nós utilizamos as metodologias orientadas pelo Tribunal de Contas, realizamos o pregão eletrônico, onde fizemos a licitação de item por item, de forma individualizada. Qual que é a vantagem desse método? A vantagem dessa metodologia é que nós conseguimos valores menores por item, porque nós temos uma concorrência maior. A desvantagem é que demora mais tempo, né? O processo licitatório se torna um pouco mais lento. Nós, por exemplo, demoramos 5 dias de lances de preço. Porém, a nossa licitação envolvia 871 itens orçados em mais de 96 milhões de reais. Tivemos apenas 176 itens entre deserto e fracassado e vamos fazer a compra de 695 itens num valor de um pouquinho mais de 41 milhões de reais. Lembrando que todo item licitado deve ser verificado o seu valor com relação à tabela CEMED. Espero ter ajudado vocês. Muito obrigada. Haroldo, é uma satisfação muito grande saber que um trabalho desenvolvido aqui, né, gerou uma economia tão grande e que ele pode ser aplicado em outros lugares.
Eu quero parabenizar você e gostaria de ouvir as suas considerações finais e também saber como é que foi esse trabalho todo desenvolvido com a sua equipe. É, de fato, muito gratificante. A gente fica muito feliz, né, em conseguir quantificar a nossa atuação, né? Muito importante, você reparou que os valores são bem expressivos, né? Esse consórcio é um consórcio grande, ele foi criado para isso, para tentar otimizar as compras e economizar algum recurso para ser aplicado em outra área. E, de fato, tem conseguido isso com a nossa ajuda, né? Como ela falou, deixa a gente muito feliz. Né? Eu gostaria também de estender, né, essa felicitação para a equipe toda, que veio trabalhando nisso ao longo desses anos da divisão. Somos auditores lá muito comprometidos e muito engajados assim, com a causa pública. Então, quero estender também a eles, né, que são as pessoas que de fato operacionalizam, né, e fazem essas coisas funcionarem. E também quero deixar registrado que o Tribunal de Contas emitiu um parecer C, número 6 de 2020, que é onde vem descrito, regulamentando toda essa metodologia. E, na sequência, a gente vai elaborar uma cartilha para que facilite a leitura desse parecer C e consiga fazer a ponte entre o que vem na regulamentação e o que temos na prática do dia a dia das licitações, né? Que esse é um grande desafio também. São muitas leis, são muitas jurisprudências, então a gente reuniu tudo isso aí no artigo, tudo isso está reunido e explicado no parecer C, mas ainda pode ser que surja alguma dúvida, alguma dificuldade de operação de tudo isso. Então a gente está produzindo essa cartilha para ilustrar um pouco mais, para deixar mais facilitado para quem vai operacionalizar e para que esses resultados se multipliquem pelo Estado, quem sabe até pelo Brasil, e o Tribunal de Contas vire uma referência do Mato Grosso do Sul, né? Vire uma referência para que essa metodologia seja difundida a nível de todo o Brasil. É o Tribunal de Contas, né, no seu papel de orientar os gestores públicos. Esse trabalho belíssimo que está rendendo frutos já. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho e ao Tribunal por essa iniciativa. Hoje nós ficamos por aqui. Nos vemos no próximo Gestão Pública. Até lá!